Então, hoje a gente vai prosseguindo com assuntos ainda relacionados ao substantivo. No caso, agora vamos para o grau, quer dizer que estamos continuando sobre o grau do substantivo. A gente sabe que o substantivo ele tem três flexões. Ele se flexiona em grau, em gênero e em número. Gênero é se é masculino ou feminino, número singular ou plural, e o grau aumentativo e diminutivo. Além disso, a gente tem o grau normal também, né? A gente viu ontem que, às vezes, a gente fala o grau do substantivo de maneira popular. Por exemplo, cabeça, o aumentativo de cabeça, às vezes a gente diz cabeção, não é? Então, essa é a Cabeção. maneira popular da gente falar. Tia, mas o certo é cabeçorra, né? Exatamente. Só que no livro, a gente viu que existe a maneira correta e culta de se falar o aumentativo de algumas palavras. A gente fala fogão, mas é fogaréu. É interessante que vocês estudem todas as formas e principalmente essas que vocês acham mais estranhas, porque vocês têm que se adaptar a essa linguagem. Diga, Vinícius. Ô tia, essa página 143 ou vai ter outra página? Só a 143, porque na aula passada a gente fez a 141 e a 142, viu? Então, voltando. Tia, aí... nessa semana vai ter aula de português? Como é? Essa semana vai ter aula de português? Mas não, só na semana que vem. Agora já vai ter a senhora mandou a gente estudar um assunto que a gente não estudou ainda. Eita, da letra H, não foi? Ortografia. Sim. Então, ó, já que eu coloquei, então amanhã eu divido com geografia e dou esse assunto para vocês não ficarem sem ele, viu? Da letra H. Mas vamos prosseguir agora com o assunto de hoje. Vamos lá. E aí, deixa eu só relembrar algumas palavras. Ô tia, que página, que livro, hein? Que eu me esqueci. Português, viu? O livro de português, página 143. Pronto. Galera. Uma palavra bem diferente, por exemplo. Guaxinim. Nós temos a palavra barco. Qual Vamos colocar barco no aumentativo. Como fica barco no aumentativo? Barcaça. Barcão. Barcaça. Muito bem, barcaça. A Ciuli falou na maneira popular, né? Naquela que a gente está acostumado a falar. Não está errado, mas é bom a gente saber as duas formas, viu? Do mesmo jeito, copo. Copo, copinho, copázio. Copázio é o aumentativo de copo. Copão. A gente chama copão. A gente chama cabeção. A gente chama corpão. Mas tudo isso é na linguagem popular. Existe, sim, a linguagem culta dessas palavras. Ô, tia. Não esqueça. Oi? Então, ó. Eu falei, tia, copão. Aí o meu primo falou, copão. Vamos prosseguindo agora. 7ª, página 143. Todos nela, para a gente prosseguir e concluir o nosso conteúdo de hoje. Tia, foi ontem que a gente teve aula de português, né? Foi. A gente iniciou ontem e hoje a gente vai finalizar. Deixa eu só abrir aqui a tela para ficar melhor. Terminei. Já, Jean? A aula, tia, de ciências hoje. 43. Na 7ª questão, a gente tem: passe as frases para o plural, depois reescreva com o substantivo destacado no diminutivo plural. Siga o modelo. Então, nós temos aqui um modelo. A frase que a gente tem no modelo é: este animal é de estimação.
que é que vocês vão fazer? Primeiro, coloca no plural. Estes animais são de estimação. Depois que fazem isso, vão colocar no diminutivo essa frase segunda, a segunda frase. Então, vai ficar: estes animaizinhos são de estimação. Então, vocês vão fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. A primeira frase que a gente tem é: o papel foi entregue pelo professor. Não é isto? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Sim. Colocar essa frase no plural, tá? E vai ficar: os papéis foram entregues pelo professor. Foram entregues. Eita, desculpa aí, é porque às vezes a gente digita aqui e troca as letras. Foram entregues pelo professor. Pronto. Agora vamos fazer o diminutivo aqui. E agora o segundo passo é colocar esta segunda frase que está no plural no diminutivo. Como vai ficar? Os papeizinhos foram entregues pelo professor. Isso mesmo. Os papeizinhos foram entregues pelo professor. Tia, Oi. eu achar que o áudio da senhora tinha que estar gravado. Presta atenção numa coisa interessante, Lembra que eu disse que na frase as classes gramaticais elas têm que se combinarem? Por exemplo, artigo e substantivo. Tem que combinar em gênero e em número. Por exemplo, se eu digo o papel, então o, que é o artigo, está no singular, papel também está no singular. Quando eu coloco no plural, os dois vão para o plural. Os papéis. No caso, o verbo também tem que mudar. Então, na primeira frase tem: o papel foi entregue pelo professor. Eu não posso deixar o verbo foi desta maneira. Vai ficar errado, porque está no singular. Se eu coloquei no plural, o verbo também vai mudar. Então, os papéis foram entregues pelo professor. É por isso que eu falei que as classes, elas combinam. Combinam sim. Agora, a segunda frase foi: papeizinhos não tem não acento agudo? Não, quando vai para o diminutivo, perde o acento, viu? É muito interessante. Vocês estão vendo, a palavra papel não tem acento, não é? Quando eu coloco no plural, ganha o acento. Quando eu coloco no diminutivo, perde o acento. Isso é regrinhas ortográficas que a gente tem que estar atento. Vamos lá. A casa estava sendo reformada. As casas. Tia, eu posso falar o plural? Sim, você fala o plural e a sala fala no diminutivo. Vamos. Posso falar, tia? Vamos. Chega um pouco atrasado porque a internet caiu, tia. Tá ok. Tia, posso falar? Bora, Ciuli. As casas estavam sendo reformadas. Estavam sendo reformadas. Esse é o nosso primeiro passo, colocar no plural. Segundo passo, colocar no diminutivo. Vamos, Sara. Como fica no diminutivo? As casinhas
Sim. As casinhas estavam sendo reformadas. Isso mesmo. Essa é a nossa segunda opção. Na terceira opção, eu tenho esqueci meu livro de matemática na escola. Vamos lá. Esqueci meu livro de matemática na escola. Quem vai me falar primeiro, o primeiro passo é o Jean, dessa vez. O Jean vai me colocar essa frase aqui no plural. No caso, o plural, ou a palavra que vai para o plural é... Não, é a frase inteira que vai para o plural. Vamos lá, Jean. Esqueci meus livros de matemática na escola. Meus livros de matemática na escola. Livros, faltou um aí. Mesmo. Pronto, esse é o primeiro passo, colocar no plural. Agora, vamos colocar no diminutivo. Pode ser você, Jean. Como vai ficar no diminutivo? Esqueci meus livrinhos de matemática na escola. Isso mesmo. Esqueci meus livrinhos de matemática. Tia, imagina a pessoa colocar assim quando passar no plural. Esqueci meus livros de matemáticas. Sim, ficaria errado, né? Porque não estaria combinando aí as classes. E isso acontece muito, viu? Às vezes a gente conversando popularmente acaba falando assim: pega ali as bolas, né? As bolas. Não pode. Se é o A tá no plural, bola também tem que estar no plural. Pegue as bolas. Tudo tem que estar combinando, senão fica sem sentido. Principalmente quando vai se escrever texto. Texto tem que ter todo cuidado. Última frase. Aquele botão caiu da camisa. Eu posso apagar aqui a primeira opção. Alguém ainda está aqui? Pode. Não. Primeiro passo. Deixa eu ver quem vai me dizer agora. Vamos, Enzio. Vamos colocar essa frase no plural, Enzio. Tá bom, tia. Aqueles botões caíram da camisa. Muito bem. Aqueles botões caíram da camisa. Esse foi o nosso plural. Agora, vamos colocar esta frase no diminutivo. Quem me diz como fica o diminutivo? Aqueles botõezinhos caíram da camisa. Aqueles botãozinhos caíram da camisa. Aqueles botõezinhos Botõezinhos caíram da camiseta. da camisa. Camisa, né, tia? Eu só falo Fica camiseta. normal, viu? Camisa fica normal, só vamos colocar a palavra botão. Às vezes na linguagem popular a gente acha que é botãozinho, né? Não. Se for no singular é botãozinho, sim. Mas como é no plural, vai ficar botõezinhos. Pronto? Conseguiram acompanhar essa? Pronto, tia, eu consegui. E eu ainda estou terminando a última. Aí na página 144... Eu tirei print, tá? Para não demorar.
a gente tem um conteúdo que vai cair na prova, é uma ortografia, né? A letra H é um conteúdo fácil, é só para a gente entender o uso da letra H e a gente vai começar agora esse conteúdo. Enquanto os outros vão terminando, eu vou iniciando aqui na 144. Vamos? A letra H. As palavras têm história. Escrever corretamente seria muito fácil se para cada som houvesse apenas uma letra correspondente. Mas, em nossa língua, o som não é o único elemento responsável pela grafia das palavras. A etimologia, ou seja, a história das palavras ou a sua origem, é o principal elemento que define as grafias corretas. Por isso é importante estudar ortografia. O melhor modo de aprender a grafia das palavras é ler e escrever bastante, já que a prática facilita a memorização da ortografia. É como eu falei, o segredo para que a gente memorize essas regrinhas de ortografia é a leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, você vai treinando essa ortografia, você vai aprendendo mais. Não importa o que você leia. Uma revista, um livro, uma história em quadrinhos, tudo que você lê já ajuda. Então, sempre que vocês puderem, leiam. Se vocês acham um livro interessante, peça para a mãe comprar. É importante, porque ali, naquele livro, a linguagem está correta, a ortografia está correta. Você lendo, você vai memorizar como se escreve. Então, façam sempre isso. Tia, sabe com quantos anos eu aprendi a ler? Não. 3 anos. Tá vendo que legal? Sara? E na casa da minha tia, ela tem uma parte que nem fosse uma biblioteca, sabe? Cheia de livros. Daí, às vezes, eu peço pra ela, pra ele pegar pra eu ler. Depois eu devolvo pra ela. Eu gosto de ler livro, tia. É muito bom fazer isso mesmo. Até o próprio livro de vocês e os livros didáticos de vocês. Ler um assunto de história, ler um assunto de geografia, ler um assunto de português, tudo isso já ajuda. O importante é vocês... E eu até os paraditactos, sei lá o nome. O importante é vocês manterem esse hábito. Vamos prosseguindo. Aí agora a gente vai falar da letra H. O H é uma letra especial. Ela não tem nenhum valor sonoro quando está no começo ou no final das palavras. Observe isso em homem, história, ou no exemplo do nosso herói. Mas essa letra é muito importante na formação dos dígrafos, que são aqueles que são formados por 2 letras e têm um único som, né? São elas: o CH, o NH e o LH, como pode ser visto em chuvas, ninho e filho. Então, a gente, em outro momento, eu já falei para vocês sobre a letra H. No caso, é a letra H junto com o o LH. Eu falei um pouquinho, logo no início do ano, eu já falei um pouco da letra H. A letra H é aquela letra que não tem valor sonoro, ela não tem som. Quando ela está no início da palavra ou quando ela está no fim. Nós temos o nome de alguns coleguinhas aqui, como a Sara mesmo. O nome da Sara, no final, tem H. Mas a gente não escuta o som do H. Por quê? Porque está na palavra. O nome do Heitor também. Heitor se escreve com H, porém, nós não ouvimos o som do H porque está no início da palavra. Então, quando isso acontece, o H fica sem valor sonoro. Mas quando ele se junta com a letra C, o CH, com L, o LH, e com o N, que é o NH, aqui a gente passa a ter um som. Ele, junto com essas letras, formam um dígrafo. Dígrafo é quando 2 letras se juntam e formam apenas um som. E aí, o que é que a gente tem que saber com relação a esse assunto? Esse assunto é um treinamento da ortografia, de palavras com esta letra, de quando a gente usar a letra H,
de quando e como colocar a letra H nas palavras. E como treinamento, eu vou deixar para vocês, hoje, agora, 2 atividades. Nós não vamos fazer elas agora, porque o nosso tempo já está bem corrido. Mas vocês podem adiantar, porque a atividade é simples, é realmente um treinamento. Vocês vão treinar a ortografia da página 145 e 146. Pode ser. E eu não entendi a 145. Eu estou fazendo a 145. Pois é, muito fácil. Então, eu vou deixar para vocês e na próxima... E eu não entendi a 145. Não entendeu a 145? Não, Entendi, tia. eu posso explicar? Você vai formando palavras. Tia, tipo 5, 5. Você vai juntando os números aí, juntando os números e vai formar uma palavra. Você está vendo que tem vários números 1, ó, 1, 1 e 1. Com essas sílabas, você vai formar uma palavra, que no caso será a palavra humano. Aí depois você junta os dois e ordena para ver qual foi a palavra que formou. Eu vou entendi. para vocês fazerem e amanhã, sem falta, eu corrijo essa questão, viu? Qualquer dúvida é só perguntar, tá? A gente vai encerrar porque o tempo está acabando, mas fiquem com essa atividade. Já é um treinamento para a nossa avaliação, né? Porque esse assunto vai cair na prova. Então, até amanhã para todos, viu? Tchau. Até.